Olá! Se você tem dúvidas sobre as fases do licenciamento ambiental, então neste vídeo eu vou explicar para você quais são as fases do processo do licenciamento ambiental. Falar um pouquinho da legislação ambiental, que está referente a esse processo de fases do licenciamento, e para que a gente possa entender direitinho, eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa, trabalhar bastante, entender sobre o processo do licenciamento ambiental. Meu nome é Alexander Gomes, eu sou consultor ambiental, já trabalho há 20 anos com processos de licenciamento ambiental em todo o país. E aí vamos falar aqui um pouquinho desse processo para que você saiba as fases do licenciamento ambiental. Compartilhando aqui compartilhando, pronto. Então, aqui as fases do licenciamento ambiental, é o nosso objetivo aqui dessa minha aula, e vamos falar então da nossa lei 6938, que é a lei de 81, 6938 de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, a nossa famosa Política Nacional de Meio Ambiente. Então, até antes da década de 80, até antes de 81, não tínhamos uma legislação falando sobre licenciamento ambiental. Aqui na Lei 6938, no artigo 9º, como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. O que acontece? Toda atividade classificada como potencialmente poluidora, ela deve passar por esse instrumento que nós chamamos de licenciamento ambiental, onde vamos fazer todo o processo de avaliação de impactos ambientais daquela atividade. Então, atividade ou empreendimento que seja classificado como potencialmente poluidor, isso vai depender, claro, aí, da legislação que classifica essas atividades, mas vamos falar aqui das fases do licenciamento ambiental, mas aí qualquer atividade dessa classificada como potencialmente poluidora, ela vai ter que ser licenciada, vai ter que passar pelo processo de licenciamento ambiental. Então, nós temos aqui, essa aqui é a nossa Lei 6938, de 81, e vamos falar então, aqui da nossa resolução CONAMA 237 de 97. Essa resolução CONAMA 237 de 97, ela tem essa grande importância porque é nela que está falando sobre as fases do licenciamento ambiental. Então, aqui, no artigo 1º, aqui, para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições. E aí eu peguei a definição de licenciamento ambiental, para que a gente possa entender melhor essas fases do licenciamento. Então, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, porque a gente sabe que as competências do licenciamento, o órgão ambiental estadual, ele pode ser competente para o licenciamento de uma dada atividade, pode ser um órgão ambiental municipal, se a atividade é de impacto ambiental local, e a gente pode ver isso na aula sobre a Lei Complementar 140, que a gente fala sobre justamente as competências do licenciamento ambiental, ou então pode ser também de competência federal, uma competência do IBAMA, o licenciamento ambiental federal. Então, a gente tem aqui, certo? O licenciamento ambiental, o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, que seria justamente a licença prévia que vamos falar, a instalação, a ampliação, a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, Então, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Então, o que acontece? Nós temos aí
qualquer atividade potencialmente poluidora, atividades, né, que são utilizadoras de recursos ambientais, a água, o solo, a atmosfera, né, o ar. Então, essas atividades utilizadoras de recursos ambientais, elas precisam passar pelo processo do licenciamento ambiental, que é um processo de gestão ambiental pública. Então, nós temos lá como um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental, a gente tem aí a resolução CONAMA 237 de 97, né, que fala sobre o que é o licenciamento ambiental, e aí nós vamos falar das fases deste licenciamento ambiental, né? Então, qualquer atividade potencialmente poluidora, qualquer atividade que utilize os recursos ambientais, ela precisa passar pelo processo do licenciamento ambiental, e é claro que quem vai, né, promover esse licenciamento, quem vai conceder a licença ambiental é o órgão ambiental, que é justamente por meio de sua gestão ambiental pública. Então, a gente tem aqui, compartilhando aqui novamente, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. E vamos. Então, a gente tem aqui o artigo 8º, né? O poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças, né? Isso aqui, no caso, é referente à Resolução CONAMA 237 de 97, certo? Resolução CONAMA 237 de 97. Então, a gente tem aqui, né, a primeira licença, que é a licença prévia. A licença prévia, que é a chamada licença de localização. Então, ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção do projeto, né? A localização e concepção, né? Vamos ver se naquele local, aquele projeto, aquela atividade, aquele empreendimento, ele pode estar, né? Ele poderá ser instalado e operado naquele local. Então, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Então, o que acontece, né? No processo da licença prévia, a licença de localização, nós vamos avaliar a viabilidade ambiental daquele empreendimento ou atividade que está presente naquele local, naquela região. E para isso a gente vai fazer um estudo ambiental, né? Então, esse estudo ambiental, que pode ser um estudo ambiental simplificado, ou pode ser um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA, se o empreendimento for classificado como um empreendimento de significativo impacto ambiental, porque só para fazer aqui um parênteses, na resolução CONAMA 01 de 86, certo? Que é bem antes dessa de 97, né? A resolução CONAMA 01 de 86 é uma resolução de praticamente 10 anos, 11 anos, né? Atrás da resolução CONAMA 237 de 97. Na resolução CONAMA 01 de 86, ela fala sobre empreendimentos de significativo impacto ambiental que necessita de um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental que vai apresentar audiência pública, que vai ser um processo bem mais complexo, né? E na resolução CONAMA agora de 237/97, essa que eu estou falando, ela também fala sobre empreendimentos de significativo impacto ambiental. Então, na licença prévia, temos que apresentar um estudo ambiental para obter essa licença de localização, essa LP, que a gente vai avaliar a viabilidade ambiental do projeto. Então, ali nós temos ou um estudo ambiental simplificado, ou então um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA, um estudo muito mais complexo, mas é para obter a licença prévia, a licença de localização, que é a primeira licença dessas fases aí do licenciamento ambiental, né? Então, essa é a licença prévia. Nós temos aqui a licença de instalação, né? Lembre-se que aqui, ó, é sempre referente aqui à resolução
CONAMA 237 de 97, a resolução CONAMA 237 de 97, vou pegar uma caneta aqui, né? Então, licença de instalação, a licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. Então, o que é que nós temos aí? Lá na licença prévia, quando ela foi emitida, depois de ter apresentado o estudo ambiental, mostrando a possível viabilidade do empreendimento, então o órgão ambiental licenciador, ele vai emitir a licença prévia com condicionantes. E o que são esses condicionantes? Olha, para que você avance na licença de instalação, eu vou precisar que você realize alguns programas, alguns planos e programas, que você confeccione alguns planos e programas para serem executados no processo da licença, no processo da instalação do empreendimento, da implantação do empreendimento. Então, a licença de instalação, que ela vai ser posterior à licença prévia, né? Depois que a LP ela é emitida, eu vou solicitar a licença de instalação, então eu vou apresentar aqui, né, planos, programas ambientais, projetos aprovados, todos esses projetos aprovados, incluindo aqui as medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constitui o motivo determinante. Então, assim, isto aqui é o texto da resolução CONAMA 237/97 e ele quer dizer, certo, que no momento que eu vou solicitar a LI, a licença de instalação, implantação do empreendimento, eu vou ter que entregar todos esses planos e programas ambientais que foram propostos lá na licença prévia, como condicionantes da licença prévia. Este é o objetivo da nossa licença de instalação. Emitindo a LI, emitindo a licença de instalação, aí eu passo eu vou implantar o empreendimento, eu vou executar todos os planos e programas de acompanhamento e monitoramento desta atividade, desta implantação deste empreendimento, certo? E aí, depois que eu estiver com tudo implantado, eu vou solicitar a licença de operação. Essa licença de operação, ela autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento de que consta das licenças anteriores. Então, foi cumprido todos os condicionantes da licença prévia, foi elaborados todos os planos e programas para obter a licença de instalação? Ok. Foi realizado todos os monitoramentos, todas as atividades de acompanhamento da implantação do empreendimento por meio dos condicionantes lá, que falava dos planos e programas. Então, eu posso ter, por exemplo, né, um plano de controle de processos erosivos, né, um programa de gerenciamento de resíduos sólidos do momento da implantação do empreendimento, eu vou estar fazendo a supressão de vegetação desse empreendimento, né, desta área, para implantar o empreendimento. Então, eu vou precisar de um plano de afugentamento e resgate da fauna que está ali. Então, foi feito tudo isso, foi acompanhado, todos esses relatórios estão prontos para eu solicitar a licença de operação, beleza. Então, se foi cumprido tudo, eu entreguei tudinho direitinho, as medidas de controle ambiental, os condicionantes de determinação, aí eu vou, né, solicitar minha licença de operação. E a minha licença de operação, a minha LO, certo? Ela vai sair com condicionantes, certo? Com o objetivo de monitorar a vigência da minha licença de operação. Lembrando que a licença de operação ela pode durar até 10 anos, né? Mas geralmente os órgãos ambientais eles dão licença de operação de 4 anos, de 5 anos, às vezes 3 anos. Isso vai depender do órgão ambiental, vai depender da atividade, vai depender de vários fatores, certo? Porque o objetivo da LO, com os seus condicionantes, é monitorar
o empreendimento, monitorar a atividade em operação para saber, né, se tudo que foi avaliado nos estudos ambientais lá na licença prévia, que foi aprovado na LP, se tudo que foi avaliado realmente está acontecendo de forma semelhante lá na operação do empreendimento. Porque, de repente, se algum outro impacto ambiental que não foi avaliado na licença prévia, ele, de repente, aparece lá na operação do empreendimento, aí o órgão ambiental vai ter que reavaliar este licenciamento ambiental quando for fazer a renovação da licença de operação. E é por isso que as licenças têm prazos. A licença de operação vai ter um prazo. Tem um prazo de 4 anos, um prazo de 5 anos, porque fazendo todo o monitoramento durante esses 4, 5 anos, 3 anos que for a vigência lá do licenciamento de operação, nós vamos fazer a renovação com novos condicionantes ambientais. Ou com os mesmos condicionantes, se a gente não conseguiu avaliar, vamos dizer assim, esse licenciamento de uma forma efetiva, ou então com novos condicionantes, a depender do que foi avaliado, e a gente percebe que eu preciso de uma avaliação melhor, mais profunda do processo do licenciamento ambiental. Então, esse é o objetivo das 3 licenças, as 3 licenças, né? Aqui, compartilhando novamente. As 3 licenças, esse é o objetivo das 3 licenças, né? Que está aqui na nossa resolução CONAMA 237 de 97, o licenciamento trifásico, LP mais LI mais LO. Então, a gente tem aqui a LP, né? A licença prévia, mais LI, licença de instalação, e mais LO, licença de operação. Certo? Nós temos uma coisa interessante aqui, ainda na resolução CONAMA 237 de 97, que é esse artigo 12, que fala assim, ó, o órgão ambiental competente, né, que é o órgão ambiental municipal, ou o órgão ambiental estadual, ou o IBAMA, o órgão ambiental federal, né, definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento, e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Então, é o órgão ambiental que vai avaliar, né, se ele pode, né, ter algum tipo de nuance específica relacionada ao processo de licenciamento daquela atividade. Então, eu posso, por exemplo, tenho licença prévia, licença de instalação, licença de operação, mas a depender da atividade, eu posso solicitar algo a mais, algo a menos nessas licenças, nessas 3 licenças, que é justamente cada atividade específica. Eu vou considerar, por exemplo, uma mineração, uma piscicultura, um licenciamento de uma rodovia, eu tenho características diferentes dessas atividades. E, obviamente, que impactos ambientais diferentes serão avaliados, e aí a gente vai ter as suas características específicas para cada processo de licenciamento. E aqui a gente pode ter aqui, ó, isso aqui, esse parágrafo aqui, ó, primeiro, poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. Então, foi considerado que é um pequeno potencial de impacto ambiental, é um pequeno potencial poluidor, podemos ter um licenciamento ambiental simplificado. É claro que isso deverá ser aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente. Lembrando que todo órgão, todo ente federativo que tem seu órgão ambiental licenciador, né, seja o órgão ambiental federal, que é o IBAMA, no caso, o ente federativo, que é o governo federal, nós temos aí o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, nós podemos ter atividades que podem ser licenciamentos ambiental simplificado, ou seja, eu vou pegar as 3 licenças do sistema trifásico, LP, LI e LO, e eu vou juntar
numa única licença, uma licença unificada, uma licença simplificada. Eu posso pegar também, né, analisar os estados. Os estados ele tem seus órgãos licenciadores, né? Cada estado tem seu órgão licenciador, e nós temos aí o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Todo estado, ente federativo, que pode licenciar, ele vai ter lá o seu Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, o Conselho Estadual de Meio Ambiente é que vai lá, certo, aprovar uma possível junção dessas 3 licenças, quando a gente classifica uma determinada atividade ou empreendimento como baixo impacto ambiental, um pequeno potencial poluidor, certo? Ele não é classificado como um empreendimento de grande porte, de excepcional porte, e também não é de alto impacto ambiental e nem médio impacto ambiental, mas isso vai depender, claro, de cada estado. Cada estado ele tem a sua capacidade de legislar em relação às questões ambientais, e é por isso que a gente tem que avaliar a legislação de cada estado. Mas aí a gente tem essa possibilidade da licença ambiental unificada. Então, o que é que temos aqui? O licenciamento ambiental unificado, né, ele avalia conjuntamente, em uma única etapa, a viabilidade ambiental, quanto à concepção, à localização, certo? A instalação e a operação do empreendimento ou atividade, resultando na concessão de uma licença ambiental única, uma licença ambiental unificada, certo? Lembrando que nós temos aí que ter resoluções de conselhos estaduais aprovando esse processo. Aí, a partir dessa resolução, a gente pode ter uma portaria, decreto ou lei que vai estar se referindo à licença ambiental unificada ou à licença ambiental simplificada, que seria eu unir essas 3 licenças, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Lembrando que, nesta licença unificada, eu vou precisar avaliar todas as etapas, todas as fases do licenciamento ambiental vai ter que ser avaliado, certo? Avaliado em apenas um licenciamento ambiental. Então, tudo que eu pediria na licença prévia, que eu pediria na licença de instalação, que eu pediria na licença de operação, eu vou pedir tudo de vez. O órgão ambiental ele vai querer todas essas informações, certo? Todos os planos e programas, todo o processo de execução, projeto, tudo no licenciamento ambiental unificado. Agora, é claro que geralmente essas atividades elas são classificadas como baixo potencial poluidor, são de pequeno porte, e aí a gente classifica aí para uma licença ambiental unificada, certo? Então, a gente pode ter essa situação aqui nessa licença ambiental unificada, certo? Então, para que, né? Aqui, ó, muito obrigado. Então, para que a gente entenda as fases do licenciamento ambiental, a gente tem que realmente, né, entrar aí no processo da resolução CONAMA 237 de 97, e que é a resolução que fala sobre essas etapas. Agora, é claro que se a gente quer falar sobre um licenciamento ambiental de parque eólico, de uma usina fotovoltaica, uma termoelétrica, uma PCH hidrelétrica, uma rodovia, nós vamos ter que avaliar estado por estado. Cada estado tem a sua legislação ambiental, cada estado tem as suas resoluções, os seus conselhos estaduais de meio ambiente, e aí vamos ter que avaliar estado por estado, porque não é bem diferente, né? O que tem relacionado de atividade, por exemplo, um parque eólico, ele pode ter um licenciamento ambiental simplificado, num estado, e um outro estado ele já ter esse licenciamento ambiental em 3 etapas,
certo? Em ser o mesmo projeto, mas o projeto ser classificado de forma diferente em estados diferentes. Então, isso acontece em nosso país, né? Cada agente federativo, os estados, eles têm a sua liberdade, né, de produzir as suas leis, as suas legislações. Então, nós temos que avaliar. Mas o nosso objetivo aqui foi justamente a gente conhecer as 3 fases do licenciamento ambiental: a licença prévia, a licença de instalação, a licença de localização, né? A licença de, me perdoe, a licença prévia, que é a licença de localização, a licença de instalação, que é a licença de implantação, e a licença de operação, certo? Que é a licença para operar o empreendimento, certo? Então, se você, né, gostou aí da nossa aula, se inscreva aqui no nosso canal, Café Ambiental, que a gente vai estar aqui sempre disponibilizando aulas, né, relacionadas aos processos de licenciamento e aos processos de meio ambiente em geral. E até mais!